Prezados professores de História, meu nome é Márcia, sou professora coordenadora aqui no Núcleo Pedagógico. Olá, prezados professores de Filosofia e Sociologia, eu sou o professor Fábio, coordenador aqui no Núcleo Pedagógico destas disciplinas já mencionadas, ou seja, Filosofia e Sociologia. Bom dia. Nós estamos hoje com uma especial tarefa, de falar um pouquinho com os professores da área de Ciências Humanas sobre como a nossa área de conhecimento pode contribuir para recuperar as habilidades de leitura e escrita. Nós estamos aqui num contexto de planejamento, iniciando o trabalho nas escolas e focalizando os alunos apontados na avaliação da aprendizagem em processo com defasagem nas habilidades de leitura e escrita. E de que forma a área de Ciências Humanas pode colaborar para a construção dessas habilidades nos alunos. Para isso, nós iniciamos a conversa falando um pouquinho do objeto central da área de Ciências Humanas. Então, aqui no currículo de Ciências Humanas, na página 25, nós temos descrito qual é o objeto central da área, que seria o estudo das ações humanas nos diferentes indivíduos, grupos, segmentos, classes sociais, bem como a construção intelectual, a construção dos conhecimentos necessários para o indivíduo conviver em sociedade. Então, pensando nesse compromisso nosso dentro da área de Ciências Humanas, o que nós poderíamos destacar? Na disciplina de História, essa habilidade principal, essa competência que nós desejamos que o aluno tenha ao final da sua escolaridade, ela se estreita nas relações do ser humano e na sua diversidade. Então, nós estudamos as questões locais, regionais, partindo sempre do cotidiano do aluno e ampliando para as questões nacionais e mundiais. Dentro dessas questões, o que é privilegiado no currículo de História? As diferenças e semelhanças entre as culturas, as mudanças e permanências no modo de viver, de pensar e as heranças culturais legadas pelas gerações. Pensando no objeto da disciplina, qual seria a nossa contribuição, Eu e o professor Fábio escolhemos uma habilidade específica da área de Ciências Humanas, que é trabalhar a herança cultural nos alunos, e trouxemos algumas sugestões de situações de aprendizagem presentes no caderno do professor e do aluno nas disciplinas de História, Geografia, Sociologia, para evidenciar com vocês, professores, os momentos em que nós estaremos construindo as habilidades específicas e pensando também nos gêneros textuais que o caderno sugere e a construção das habilidades da leitura e da escrita. Para isso, nós escolhemos em História a habilidade 5 da matriz de referência do SARESP, que é estabelecer relações entre as manifestações culturais do presente e as raízes históricas de sua contribuição. Dentro dessa habilidade específica e do que é sugerido nos cadernos de História e Geografia, nós vamos perceber as oportunidades de trabalhar a competência leitora-escritora. E em que momentos o professor pode se utilizar dos gêneros textuais sugeridos para ajudar, auxiliar a recuperação da aprendizagem dos alunos apontados na avaliação da aprendizagem em processo. Vamos iniciar então
com uma sugestão do 6º ano, o volume 1, na disciplina de História. É a situação de aprendizagem 8 do caderno do professor. Ela fala sobre as heranças culturais da China e as trocas culturais em diferentes épocas. Como é a sugestão dessa situação de aprendizagem? Primeiro, o professor sugere aos alunos que faça a leitura de um texto presente no caderno do aluno. Quando as atividades são sugeridas no caderno do aluno, aqui eu gostaria de salientar que há uma diferença grande entre o aluno fazer essa atividade sozinho em casa e muitas vezes ele fazer essa atividade em sala de aula. Então, se o professor está hoje com uma sala em que ele identifica, a partir dos resultados, dos indicadores das avaliações externas, internas, né? Da avaliação da aprendizagem em processo, ou até mesmo do resultado das avaliações do ano anterior, que ali existem vários alunos que precisam de uma atenção especial, que precisam recuperar a aprendizagem porque tem uma leitura difícil, porque tem uma produção ainda precária. Eu sugiro que essas atividades do caderno do aluno sejam, na medida da possibilidade, realizadas dentro da sala de aula, porque no caderno de História é recorrente a sugestão de leitura seguida de uma atividade que propõe ao aluno sublinhar a ideia principal do texto, grifar palavras desconhecidas e procurar no dicionário, ler um parágrafo e resumir numa ideia, numa informação importante, ler um texto e sugerir um novo título ou um título que ele ainda não apresenta. E muitas vezes o aluno não tem autonomia para realizar essas atividades de leitura sozinho. Ele precisa do auxílio do professor. Uma leitura colaborativa, com todos os alunos ajudando a construir aquele conhecimento, o professor dando pistas de qual seria a informação principal desse texto, vai ajudá-lo muito na sua proficiência leitora. Então, são atividades previstas para a lição de casa, mas que, se realizadas em sala de aula, elas vão ajudar bastante o aluno que tem dificuldade de leitura. A proposta dessa leitura da situação de aprendizagem mencionada é que o aluno conheça o histórico da China, né? Então, como é que a China contribuiu na sua cultura mais antiga à distribuição dos seus produtos, a comercialização desses produtos, como que foi o mercado mundial a partir da produção chinesa. Dentro dessa leitura, o aluno também é levado a realizar uma pesquisa sobre os produtos originários chineses, dentre eles o macarrão, a pólvora, a seda, o papel. E no caderno do aluno, após a leitura, é sugerido que ele faça uma pesquisa sobre esses produtos e de que forma o comércio ocorreu a partir da produção chinesa desses produtos. Com relação a essa pesquisa que é sugerida no caderno do aluno, eu também gostaria de salientar alguns momentos importantes que o professor pode aproveitar para auxiliar a construção dessas habilidades da leitura e escrita com os alunos. Então, alguns procedimentos que antecedem a produção dessa pesquisa vai ajudar muito aos alunos a ter facilidade de descrever a pesquisa. Por exemplo,
fazer uma roda de conversa com a turma antes, perguntar se eles conhecem como se elabora uma pesquisa, dizer qual a finalidade da pesquisa. No caderno do professor, é sugerido a ele que a partir da pesquisa desses produtos, os alunos produzam um painel de cada produto com o histórico da sua produção chinesa. Como essa pesquisa tem uma finalidade específica, é importante que o professor faça um acordo com a sala, né? Onde vai ficar esse painel? Quem vai ler esse painel? É só a sala de aula que realizou a produção? Vai ser exposto para a escola toda? Será exposto numa reunião de pais? O público a quem se destina essa produção é muito importante para o aluno. Esse contexto de saber quem vai ler, como será apresentado essa produção, ela ajuda muito o aluno a ter o cuidado de preparar bem esse painel, né? Então, são algumas dicas que, às vezes, trabalhadas minuciosamente, com bastante atenção aos alunos, vão ajudá-los bastante na hora da produção da pesquisa. Saber o que é uma pesquisa, que linguagem se utiliza numa pesquisa, qual é a fonte que ele poderá utilizar, como e quando será realizada essa pesquisa. Então, existe a possibilidade do professor pedir aos alunos que realizem essa pesquisa em casa, mas para isso ele tem que saber se o aluno tem autonomia, se ele tem disponibilidade de fontes para realizar a pesquisa, se ele consegue fazer uma boa pesquisa em casa, ou se essa atividade deve ser realizada em grupo. Quantos componentes terão esses grupos? Será em dupla? Será em grupos maiores? Como é trabalhar em grupo, né? O que deve ser acordado ali no grupo para que a pesquisa seja bem realizada? Tudo isso deve ser conversado com a sala antes da proposta da produção da pesquisa, para que o professor não tenha surpresas na hora de receber essa pesquisa realizada pelos alunos, né? Com relação às fontes, considerando que são alunos do 6º ano, será que eles sabem, né, que existem diferentes linguagens, né, que os textos são diferentes? O texto que nós encontramos no livro didático é diferente de um texto que nós encontramos numa revista, né? A questão da autoria, quem é que está falando sobre aquele assunto? Então, é muito importante se mostrar aos alunos as diferentes fontes que ele tem acesso, se é uma pesquisa na internet, como ele deve fazer, quais são os sites confiáveis, de que forma que ele vai trazer esse texto, né? Como que ele vai localizar ali numa pesquisa na internet o que é mais relevante para essa pesquisa? Como deve ser esse painel que ele vai produzir? Então, tudo isso tem que ser muito conversado para que os alunos tenham clareza do que eles vão produzir e que eles tenham que eles aprimorem a sua produção textual. Muitas vezes o professor vai ter que fazer algumas correções, trazer um texto e realizar um resumo, fazer uma síntese ali com os alunos, todos os alunos participantes, para que eles aprendam como se sintetiza uma informação, né? Então, nesse exercício, nós estamos priorizando a localização da informação principal, a localização de uma informação explícita ou implícita. Então, é importante que os alunos participem bem e tenham bem claro de como se realiza uma pesquisa. Então, é uma atividade prevista no caderno do aluno que pode ajudar muito aos alunos que têm dificuldades nessas habilidades na avaliação em processo. Após essa pesquisa e a produção do painel,
a sugestão do caderno do professor nessa situação de aprendizagem é que os alunos procurem agora informações sobre os produtos que eles utilizam no seu cotidiano. Então, a sua capinha do celular, o seu estojo, o seu material escolar, o seu tênis, né? De onde vem? Onde são produzidos, né? Qual a origem desses produtos? É importante que eles percebam que muito do que eles utilizam no dia a dia, na escola, em casa, vem escrito Made in China. Por quê, né? Então, a China tem um importante papel, teve, né, historicamente, e hoje ainda tem, permanece, né? Qual é a importância dessas trocas culturais no mercado mundial atual, né? Então, os alunos precisam construir esse conhecimento, né? O professor não deve falar a eles sobre isso, mas a partir dessa pesquisa, a partir do reconhecimento do que ele consome tem origem chinesa, ele deve chegar a essa conclusão, né? Da importância dessas trocas culturais e da hegemonia hoje do mercado globalizado. Então, isso está previsto na situação de aprendizagem. E a maneira com que o aluno vai construir essa habilidade privilegia também que a gente construa as habilidades de leitura e escrita nos alunos. Então, esse ponto que eu gostaria de, junto com os professores, né, tornar claro para nós que ao trabalharmos uma habilidade específica da disciplina, nós também trazemos com os textos, com os gêneros textuais dos cadernos, com as produções dos alunos, oportunidade de desenvolver nele uma proficiência leitora e escritora. Eu gostaria também de, nesse momento, falar um pouquinho dessa mesma habilidade na disciplina de geografia. Então, no caderno do 9º ano, no volume 1, na situação de aprendizagem, relações entre espaços geográficos e globalização, essa habilidade também é construída com os alunos. Só que lá no 9º ano, ela tem uma proficiência mais aprofundada, né? Então, o aluno inicia uma leitura de um texto chamado O Homem, uma Introdução à Antropologia, de Ralph Linton, onde ele vai perceber que numa cena cotidiana de um norte-americano existe a presença de vários produtos de outros continentes. Eu vou ler um trecho do excerto para ajudá-los a se lembrar dessa situação de aprendizagem. Então, o excerto começa assim: um cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão do Oriente Próximo, sai debaixo de cobertas de algodão feitas na Índia ou de seda originária da China, usam mocassins inventados por índios das florestas do leste americano. Então ele vem trazendo dentro de uma situação cotidiana diversos produtos, identificando a sua origem, mostrando que o fluxo e a globalização nesse mercado mundial. Então que hoje nós devemos perceber que dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, na escola, na família, na sociedade, nós temos a presença muito forte dessas heranças culturais, né? Ao ler esse texto, o caderno de geografia sugere que o aluno faça uma pesquisa das palavras não identificadas, porque é um texto literário, né? Então ele tem uma linguagem própria do autor. E também que ele grife as ideias principais do texto, né? Os produtos que ele, porventura, possa não saber a origem. Então, esse movimento de leitura, né?
de retornar ao texto, de grifar as informações principais, de sublinhar as palavras desconhecidas e procurar no dicionário, auxilia muito o aluno na sua proficiência leitora. Então, esse cuidado ao realizar uma leitura na sala de aula vai ajudar muito a recuperar os alunos que têm defasagem nessas habilidades. Depois disso, o aluno vai construir um mapa, né, indicando os fluxos a partir dos produtos usados no dia a dia, de uma maneira regional, nacional, até intercontinental. Por quê? A intenção é que ele perceba, né, o quanto nós somos envolvidos nesse mundo globalizado pelas heranças culturais, né? Agora eu vou passar a palavra para o professor Fábio, que vai trazer no ensino médio um exemplo também de situação de aprendizagem, priorizando essa habilidade específica e as habilidades da competência leitor e escritor. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, eu gostaria de ressaltar a vocês a importância da leitura e do estudo sobre o currículo. Como bem falou a Márcia há pouco, nós sabemos que o nosso currículo ele é interdisciplinar, ele é transdisciplinar. E sabemos também que uma aprendizagem ela tem que passar por uma avaliação, mas uma avaliação que possa ser diagnóstica, também de aprendizagem. Então, nesse sentido, fica aí o nosso alerta, a nossa chamada, para quê? No currículo está posto para nós o fato de que a leitura e a escrita são princípios primordiais na área de ciências humanas. Nós que queremos formar esse sujeito, esse cidadão, dentro de uma reflexão crítica sobre suas relações sociais, históricas, bem como formar um sujeito apto para atuar na sociedade de maneira consciente, é necessário que ele possa desenvolver suas habilidades, tanto de leitura como de escrita. Mas, por outro lado, o próprio documento problematiza para nós a dificuldade, o desafio que o professor encontra quando ele se depara com alunos que não têm o hábito de ler e nem de escrever. Como podemos avançar nesse sentido e levar tais sujeitos ao aprendizado? A avaliação diagnóstica já é um ponto de partida, no sentido de que ela traz aí alguns resultados, ela é capaz de sinalizar para nós algumas defasagens, algumas dificuldades, alguns déficits de aprendizagem de nossos alunos. Portanto, o nosso plano de ação ele tem que ir de encontro a essas necessidades. E daí, nós da área de ciências humanas achamos por bem, nesse início, dentro desse planejamento, de trazer para vocês essa temática, mostrando para vocês como que o nosso currículo ele é espiral, as disciplinas da área de ciências humanas, como das demais disciplinas, inclusive a língua portuguesa e a matemática, todas elas estão interligadas, elas dialogam entre si, os saberes eles são compartilhados, e nós trouxemos a temática sobre a herança cultural, mas no desenvolvimento de habilidades voltadas à leitura e à escrita. No nosso caso aqui, dentro da disciplina de Sociologia, eu escolhi o caderno do primeiro ano do ensino médio e a situação 2 de aprendizagem desse mesmo caderno. Uma situação que vai trazer como tema, como título, a relação do ser humano com sua herança cultural. O título traz: o ser humano é um ser social. E daí eu digo assim que a proposta dessa aula ela é muito feliz. Em que sentido? Estamos tratando sobre herança cultural. E a gente tem nessa proposta, nessa situação de aprendizagem, o convite para a leitura dessa obra-prima da literatura universal. Uma obra chamada Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Uma obra que eu digo que ela é primordial para estar no diálogo, no contato com os nossos alunos. A gente sabe, o Antônio Cândido costuma dizer que a literatura é um direito
de vida de todo e qualquer ser humano. Porque é na literatura também que nós nos humanizamos. Ora, dentro das ciências humanas, nós realizarmos esse suporte como ponto de partida para o aprendizado e para a construção dos nossos conceitos sociológicos, né, para o aprendizado desse sujeito e envolvê-lo na sociedade de modo que ele possa atuar conscientemente, a literatura é um ganho extraordinário na vida dessas pessoas. E daí, o caderno aponta para nós, no estudo sobre essa herança cultural, essa questão, a situação da obra, da leitura da obra, mas daí fica a grande questão: como que nós vamos levar os nossos alunos ao interesse e à leitura dessa obra-prima? A proposta, ela tem alguns passos para serem seguidos, e são esses passos que nós temos que ter todo cuidado sobre eles. No primeiro momento, a gente vai fazer uma sondagem com os mesmos. A gente vai conversar com os nossos alunos dentro da sala se eles já ouviram falar dessa obra literária. Se eles já ouviram falar do Robinson Crusoe, se eles conhecem o autor Daniel Defoe. Após esse primeiro momento, na certificação de que os nossos alunos, eles também têm conhecimentos esses que são válidos para o aprendizado dentro da sala de aula, a gente começa então com o nosso diálogo sobre quem é o autor, o Daniel Defoe, né, o autor que viveu lá no século XVIII, na Inglaterra, mas quando a gente começa a falar sobre a vida desse sujeito, a gente vai ver que ele tem muito em comum com o nosso contexto, com a nossa vida, com quem nós hoje somos. Daniel Defoe, eu acho que ele tem uma vida, eu digo assim, extraordinária, porque ele era um sujeito que nasceu na Inglaterra no ano de 1660, ele era filho de burgueses holandeses, ele foi educado como protestante, mas nessa educação protestante ele dotou-se de um espírito crítico ferrenho. E o que vai acontecer com ele? Vai acontecer que já na idade adulta ele será um crítico do poder de seu tempo. Ele vai se deflagrar, né, com as situações de mando e desmando da política do seu tempo, da corrupção que havia, da centralização do poder que existia, do rei Jaime II. E ele vai ser um redator, um jornalista, que vai publicar panfletos nessa crítica a essas situações que para ele são descabidas, são situações de exploração, de sujeição, e que ele não aceitará tais ordenamentos, né? Ele se posicionará contrário aos mesmos. Por essa ótica, a gente vai perceber que o Daniel ele será preso várias vezes, então ele passou pelo cárcere também. Isso é interessante, de repente a gente reverencia o autor da literatura universal, mas por outro lado a gente percebe também que ele passou anos na prisão, né? E além disso, ele fez muitas viagens. As viagens dele se estenderam tanto para Portugal como para a Espanha. E em Portugal e na Espanha, a gente vai perceber que o Daniel Defoe ele vai conhecer as colônias, tanto portuguesas como as colônias espanholas. E daí será interessante esse episódio da vida dele, né? Porque isso vai refletir também na obra literária dele, na produção literária dele. Ele começa como escritor, digo assim, voltado à literatura, já aos 60 anos, mais tarde, portanto, né? E a obra Robinson Crusoe, ela tem como ponto de partida um fato verídico. O Daniel Defoe, ele acompanhou o caso de um marinheiro escocês, marinheiro esse que passou por um naufrágio, e nesse naufrágio ele isolou-se numa ilha do Caribe, né? A ilha de Juan Fernandes, e passou ali um longo período até ser resgatado. Partindo desse episódio é que ele constrói o romance dele. Vale a pena a gente pensar que na literatura inglesa a ilha é um elemento fantástico, um elemento extraordinário, como um símbolo.
para a construção de uma narrativa, para a construção das personagens. Vamos pensar que a ilha ela aparece em obras bem anteriores. Se a gente for pensar, por exemplo, nas novelas do Rei Arthur, a gente vai ver a ilha presente, né? Nós teremos aí a ilha presente. A ilha tem um elemento de seres fantásticos, de ações extraordinárias, né? A gente vai ver a ilha também nas obras do William Shakespeare, A Tempestade, por exemplo. E interessante que na Tempestade a gente tem o Próspero ali. E o William Shakespeare, ele também faz nessa ilha a crítica à realidade social do seu tempo, né? Porque é nessa ilha, nessa situação de isolamento, que a gente se deflagra com situações que para o ser humano são conflitantes, como é a questão do poder. E na obra do Robinson Crusoe, isso também não será diferente. O personagem central é aquele que dá título a essa obra, portanto é o Robinson Crusoe, né? Ele é um viajante, um marinheiro, e esse marinheiro ele vai para algumas colônias do imperialismo inglês, e dentro dessas colônias ele vai estar também no Brasil. Então há esse dado interessantíssimo aí. Aqui ele vem trabalhar no engenho de cana, e depois ele vai do Brasil, ele sai para uma viagem à África, e nessa viagem à África é que ele sofre o naufrágio, e nesse naufrágio ele é o único sobrevivente. E sendo o único sobrevivente, ele aporta na ilha, e nessa ilha então ele tem que lutar para manter a sua vida, para a sua sobrevivência. É interessantíssimo, portanto, esse dado. Novamente, a literatura inglesa, ela nos transporta para a ilha, mas aí a relação já é outra. A relação desse homem no isolamento dessa ilha é para a conscientização da sua natureza, que por si só já é uma natureza social. A gente vai ver que tem momentos da obra que são contundentes, são muito expressivos, muito significativos, em que o personagem ou a personagem, ela testemunha isso para nós. Ela testemunha, partilha conosco aquele drama, aquele conflito, tanto pessoal como social, que ela sofre nessas condições. Daí a gente vê assim uma transformação extraordinária no símbolo, no significado dessa ilha. Essa ilha agora já não é mais aquele lugar fantástico, lugar extraordinário, um lugar talvez que para outros autores seria um paraíso perdido. Mas é uma ilha de um encontro às nossas origens, a quem nós somos como ser pessoal, como ser social. Então é muito bacana e significativo a leitura dessa obra, né? E veja, na leitura há duas propostas que são feitas aqui. O professor tanto poderá solicitar ao seu aluno, e nós temos aqui nas nossas bibliotecas, ela saiu pela Secretaria de Educação, tanto a proposta da leitura a ser feita em casa, previamente, né? Como há também a leitura, isso eu acho muito favorecedor à prática do professor. Há um resumo que o especialista produziu para nós no caderno, onde ele retira alguns excertos do romance, e esses excertos que são retirados, a proposta é que a leitura seja feita em sala de aula. E daí eu penso que esse processo ele é muito importante e significativo, né? Essa leitura na sala de aula ela é importantíssima. Dentro daquilo que eu falava anteriormente sobre o valor da literalidade desse texto, eu acho significativo ler alguns trechos só para vocês, para ver o impacto que isso tem sobre nós, né? Nos excertos retirados pelo especialista da obra Robinson Crusoe, ele começa assim: andei sem rumo pela costa, pensando nos meus amigos, todos desaparecidos. Com certeza mortos. O mar transformara-se em túmulo, além de carrasco.
Então a gente vê aí, né, por no início desse texto, o drama desse homem. Aquele mar que outrora ele tinha para navegar, ou seja, para avançar e para conseguir obter as riquezas. É interessante também que quando o Robinson Crusoe ele parte da Inglaterra para as colônias portuguesas e espanholas, ele parte no afã, né, na busca de obter riquezas e de um enriquecimento para sua família. E daí a gente se deflagra com essa situação desse homem que tinha um sonho e de repente aquele mar que era a abertura desse sonho já não é mais. Esse mar é um carrasco agora, porque impõe a ele uma situação que não foi escolhida por ele. Mais à frente ele vai colocar alguns estados do espírito dessa personagem. Ele diz assim: muitas vezes deixei-me levar pelo desânimo. Não foram poucas as lágrimas que salgaram meu rosto. Nessas ocasiões recriminava e maldizia a Deus. Como podia ele arruinar suas criaturas de modo tão mesquinho, tornando-as miseráveis, deixando-as ao completo abandono? Gente, é isso que eu digo, né? A literatura, por si só, ela já nos humaniza. É um texto escrito por volta do século XVIII, fala da condição de um homem inglês, porém, iluminista, porém, a gente quando lê esse texto, a gente se sente próximo dessa personagem. A gente é quase que confidente dela, porque a nós parece, nessa leitura, que o que ela diz é muito o que nós sentimos. Então veja, o romance dessa natureza, eu estou falando do romance inglês desse período, que é o século XVIII, ele tem esse propósito também. A personagem ela se dá sempre em primeira pessoa, ela faz um relato para nós que é confidencial, e isso nos torna próximos a ela. Outro dado que é interessante é que a narrativa aí, ela descreve situações que são do dia a dia, portanto situações que são reais, que são próximas, que são descrições fidedignas do contexto real em que o sujeito se encontra. Então, esse é o primeiro momento, portanto, a ser realizado pelo professor dentro dessa situação de aprendizagem. Agora, existe um segundo momento, e que aí é muito importante do professor estar atento, que é da análise crítica, analítica desse texto lido em sala de aula. Que análise é essa? É a análise que o professor fará com o seu aluno, no qual ele vai retomar alguns trechos dessa obra. E vai ver que ideias são essas que aparecem nesses trechos da obra. Outro aspecto a ser salientado: esse texto foi escrito no século XVIII. Fala de um homem que viveu por volta de 1716. Portanto, não é o nosso tempo. Logicamente que aparecerão termos, palavras que nós teremos que recorrer ao dicionário. Então a busca, o uso do dicionário, ele é também importante para a compreensão do que aqui está. E ainda, o outro aspecto que vale ressaltar e que está como etapa dessa situação de aprendizagem é o momento de uma aula dialogada nessa leitura. Que circunstância é essa? Que prática é essa? Que etapa é essa nesse processo ensino-aprendizagem? É aquela etapa onde nós vamos levar os nossos alunos a uma reflexão sobre a leitura que foi feita. Então, primeiramente, nós tomamos contato com o texto, né? Esse contato com o texto ele foi tido pelo estímulo de que obra é essa, que autor é esse. Então a gente desperta esse interesse nos alunos, a gente faz a leitura conjunta e agora é o momento de nós dialogarmos com o texto, mas a partir de questionamentos. E daí o caderno do professor traz algumas perguntas que poderão ser feitas pelo professor no estímulo a essa reflexão, na busca desse sentido, desse significado, ou seja, o que esse autor, nesse momento, nesse século XXI, dentro do contexto em que nós nos encontramos, e daí vale a pergunta, somos também ilhas? Será?
passamos por naufrágios, passamos por situações de abandono, lutamos pela nossa sobrevivência, mas perguntas como essa estão muito bem formuladas aqui no caderno do professor. Então o professor já pode, lançar tais questões aos alunos. E se por acaso vocês se encontrassem em uma ilha deserta, sem absolutamente nada, o que fariam? Outra pergunta: vocês acham que Robinson Crusoe deu sorte por ter conseguido resgatar diversos objetos do navio encalhado? São perguntas que poderão ser feitas pelo professor para estimular justamente esse contexto da leitura que foi feita. Outro aspecto também que eu gostaria de citar a vocês é que dentro desta proposta de situação de aprendizagem há também uma outra possibilidade. Que possibilidade é essa? De assistir o filme Náufragos, do Robert Zemeckis. Então, assim como pode ser feita a leitura da obra Robinson Crusoe, o professor poderá sugerir aos alunos também assistirem ao filme Náufrago, de Tom Hanks. Então, assim como no livro o especialista retirou para nós alguns excertos, aqui no Náufrago, no filme Náufrago, ele também sugere algumas sequências do filme, da fita, a ser assistida em sala de aula. Então ele já dá alguns trechos do filme que nós podemos ir passando para os nossos alunos, porque ele vai dizer o seguinte: o filme ele tem aproximadamente 1h e 44 minutos, muito tempo para o trabalho em sala de aula. Então ele fez esse apanhado de algumas cenas, e nesse apanhado nós vamos gastar 35 minutos, vamos ganhar 35 minutos. Então a gente tem também essa outra possibilidade. E daí, como foi feito com o livro, a gente parte para primeiro uma apreciação, da obra fílmica ou da obra literária, e num segundo momento a aula dialogada, onde a gente vai fazendo aí os questionamentos, lançando as perguntas para os nossos alunos, e a reflexão é sempre feita de forma colaborativa, de forma cooperativa, de forma conjunta. E depois, eu acho que é aí que a gente percebe, como tudo está interligado, como tudo está comunga no mesmo viés. Aqui também a gente tem como sugestão para a avaliação uma pesquisa que resultará, uma pesquisa de imagens. E nessa pesquisa de imagens, agora a questão é, da mesma forma como lá na obra Robinson Crusoe, nós descortinamos esse homem iluminista, protestante, que viveu lá no século XVIII, extremamente racionalista, um marinheiro. Então, da mesma forma como a gente vê que esse sujeito que está isolado nessa ilha, ele é fruto de um contexto social, de uma sociedade a qual ele está inserido, porque dentro da ilha o Robinson Crusoe vai estabelecer ritos como a leitura da Bíblia, ele vai trabalhar na produção do fogo, que era uma técnica elaborada pelo marinheiro, de utilizar-se da pólvora, para servir-se desse utensílio também. Enfim, ele vai mostrar para nós vários aspectos que são circunstanciais da sociedade do seu tempo. Então ele mostra que ele é fruto dessa herança cultural. Há outro dado interessante que há também nessa obra, é que o Robinson Crusoe, quando ele vai para o Brasil, ele aprende com os índios a utilização do fumo para se curar de algumas pestes. E quando ele está lá na ilha, o que acontece com ele? Ele fica com uma moléstia. E o que ele vai fazer? Ele se lembra dos índios brasileiros que ensinaram a utilização do fumo para essa cura, e ele vai proceder da mesma maneira. Então veja só a riqueza do texto, Então veja, se por um lado há tudo isso presente nessa literatura, ou no filme também, Náufrago, que é um outro contexto, que é uma outra situação, mas que dá para pensar por esse ângulo também, do homem como ser social, fruto de uma herança cultural. Agora, na pesquisa a ser feita, a gente vai pensar: quem sou eu enquanto homem, enquanto ser social brasileiro?
E daí o que o professor irá orientar é uma pesquisa por intermédio de imagens. Poderá também ser uma pesquisa por intermédio de desenhos, de ilustrações que o aluno queira fazer. Tá? Agora, vale lembrar o seguinte, as etapas que toda pesquisa requer, ou seja, alguns elementos que são importantíssimos na condução da pesquisa. O professor tem que esclarecer aos seus alunos no que consiste essa pesquisa. Então, na verdade, a pesquisa aqui é para que o aluno, através de imagens, pode ser desenhos, fotografias, enfim, esses recursos gráficos, né, imagéticos aí, o aluno vislumbre os marcadores da identidade brasileira. Mais do que isso, né, enquanto homens brasileiros, como é a nossa identidade, ou quando e onde nós estamos vivendo. E ainda, né, que elementos fazem parte da nossa herança cultural brasileira e sinalizam que essa herança cultural é uma herança cultural nossa, própria desse povo que é brasileiro. Ou seja, o que se busca nessa pesquisa é realmente levar o aluno a essa reflexão. Ele, enquanto um ser social, mas um ser de uma identidade brasileira e que é fruto de uma herança cultural. Bem, no caderno de filosofia, nós temos também aí, a gente não vai desenvolver toda a situação aqui, nem esse é o nosso propósito, mas é muito mais uma chamada. Eu escolhi também o caderno 1, volume 1, do primeiro ano do ensino médio, e lá a gente tem, como na sociologia, a gente tem a situação de aprendizagem 7, que tem como título Introdução à Filosofia da Cultura, Mito e Cultura. Novamente, o aluno pode trabalhar com o texto narrativo. Eu acho assim que a gente está falando de herança cultural, né? A gente tem 2 textos belíssimos, um texto que vem de uma cultura mítica, portanto muito longínqua, mas que traz questões do nosso repertório humano, que são muito significativas. É um texto que vai falar sobre Eros. No primeiro texto que é sugerido é o texto do Hesíodo, um autor grego, dessa fase ainda mítica da Grécia. E ele vai falar do nascimento do deus Eros, esse deus que ele vem também nessa questão, dessa potência do amor, do prazer, mas para dar ordem ao caos. E depois a gente vai ter também um outro texto que é retirado do Banquete, de Platão, onde o amor e o belo vão estar presentes novamente. Eu chamo a atenção nessa situação de aprendizagem da filosofia para o fato de que o autor, ele ainda sugere, o especialista, desculpe, ele ainda sugere, que é o autor dos cadernos, o professor do aluno, ele ainda sugere para nós a decodificação de alguns signos, porque ele está trabalhando com essa questão da cultura, nós como frutos de uma herança cultural, que estabelecemos códigos entre nós, e ele estabelece um exercício em que o aluno terá de decodificar os códigos que estão presentes dentro da nossa cultura, porém por intermédio de imagens, Ou seja, ele apresenta alguns símbolos e pede ao aluno que escreva ao lado o que representa cada um desses signos. E depois a gente tem também o momento da reflexão, do debate, do questionamento. Mas enfim, nós não vamos nos estender muito, porque afinal de contas o nosso bate-papo aqui já estendeu bastante. Eu espero que eu possa ter contribuído alguma coisa com vocês, porque a nossa intenção é sempre essa, e o nosso respeito também aos saberes dos senhores professores. A gente sabe como a prática de vocês, elas são práticas que nos ensinam muito, que devem ser partilhadas, né? Eu digo assim, quando falo partilhadas, deve haver uma troca mesmo de experiências, de vivências entre os professores nos seus momentos de formação. Por isso a minha insistência aí, para que dentro da escola, no momento da ATPC, que cada professor possa dialogar com o seu colega de trabalho, com o seu companheiro ali ao lado, mostrando a ele que prática é essa que agora ele vem desenvolvendo
junto à sua sala de aula. E mais do que isso, que o trabalho possa ser complementar, que haja um diálogo entre nós professores dentro das nossas comunidades escolares. Porque a caminhada, quando ela é conjunta, quando ela é colaborativa, quando ela é cooperativa, eu acho que ela surte um efeito muito maior, né? E a gente sabe e reconhece o papel primordial dos senhores professores. Papel esse que vem numa linha de um engajamento político, educativo. Nós queremos formar cidadãos conscientes para esse Brasil, para um futuro melhor. Então, o meu voto aqui, eu acho que é o nosso voto, né, Márcia? É para que a aula de vocês possa se traduzir nessa potência que é a educação. A educação que tem esse papel de transformar pessoas. E que os saberes de vocês possam ser saberes e práticas de realizações, de vitórias, de conquistas. E mais do que isso, quando a gente fala na conquista, a gente tem como alcance a nossa felicidade. Então que nesse ano, nesse planejamento, nesse pontapé inicial, que a nossa prática educativa ela possa ser eficiente, eficaz, para a gente atingir o ideal que nós almejamos e que está em nosso coração. Muito obrigado e tenham um excelente ano letivo. Agradeço também, muito obrigada pela atenção e um bom trabalho a todos.